Olá pessoal, eu sou Rose Medeiros do canal Making Art. Estamos aqui mais uma vez para um novo tutorial. Dessa vez a gente vai fazer aí um vasinho de cimento em forma de uma boneca egípcia. Então eu tô aí reciclando vários materiais, brinquedos. Então vai ter toda uma série aí de passo a passos de como reciclar brinquedos velhos que você vai jogar fora, porque não serve como doação, né? Não dá para ser doado para outras crianças, então vai pro lixo. Então a gente vai estar reciclando aí esses brinquedos e vamos fazer várias peças ornamentais para jardim com cimento, tá bom? Essa minha primeira peça aí eu vou estar homenageando a minha amiga lá do canal Net Artesã com Orgulho. Então, ó, é homenagem a ela. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição, tá bom? E eu peço para vocês ir lá no canal dela, se inscreve, curte, porque ela é uma excelente artesã e ela faz trabalhos maravilhosos, tá bom? Muito obrigado e vamos pro passo a passo. Vamos começar agora mergulhando nossos tecidos dentro da nata de cimento. Essa nata aí é só cimento, água, cola branca e detergente líquido de lavar louça, gente. Então, ó, faz essa nata aí bem molinha e mergulha todos os seus tecidos. Eu tô usando tecido de limpeza, que eu ia jogar fora, mas você pode estar usando roupas velhas rasgadas, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar aqui a fazer o jarro que vai substituir a cabeça da nossa boneca. A gente pega aí os tecidinhos, faz um buraquinho, aí coloca nessa tela de arame, que vai ser aí um tipo de armação, né? A armação do nosso vaso. Faz aquele buraco ali no meio, gente. Você tem que fazer dois buracos na realidade, que um é drenagem e a outra, esse do meio aí é para encaixar o pescoço da boneca, tá bom? Então a gente vai fazendo assim. Eu uso esses tecidinhos que eles têm uns buraquinhos, né? E é bem fácil de absorver aí a nata do cimento. Eu uso esses paninhos na minha cozinha, quando eles ficam velhos eu não jogo fora. Eu aproveito para fazer aí os jarrinhos, né? E as peças de cimento. Então, depois disso, você vai reservar e esperar secar. Agora a gente vai aqui para nossa boneca. Como eu disse, a gente vai estar reciclando aí brinquedos velhos, né? Essa boneca aí, ela não tem cabeça, não tem braços. Então, iria para ser jogada no lixo. Não tem como fazer uma doação de um brinquedo assim. E como é de plástico, né? Você sabe aí que o plástico demora aí centenas de anos para se desfazer na natureza. Então a gente pode estar reciclando aí, criando outros objetos ornamentais de uso e vai evitando assim que o nosso planeta fique contaminado. A mesma coisa que eu fiz lá, ó, naquele jarro que vai substituir a cabeça da boneca, eu tô fazendo aqui no corpinho dela. Pego os tecidinhos, né, absorvidos aí com a nata de cimento e cubro todo o corpinho dela. Aqui, gente, a gente está reciclando brinquedos, mas se você não tiver brinquedos, você não vai deixar de fazer a sua peça em formato de boneca. Você pode estar usando aí isopor, arame, fazendo um esqueleto, né, de uma boneca e depois está cobrindo aí com esses tecidinhos aí com nata de cimento, tá bom? Mas como a ideia aqui é reciclar os brinquedos, a gente está usando esses brinquedos aí, tá? Essa boneca. Então, a gente vai forrando tudo, todos os lados. De forma que fique aí sempre tudo bem coladinho, né? Tá colocando, onde tiver a parte que está à mostra, você vai cobrindo, forrando, enrolando e passando a mão aí para poder dar uma boa aderência à peça.
Depois disso, gente, a gente tem que esperar secar, tá? A gente vai usar aí várias camadas de cimento depois dessa peça seca, né? Então, a cada camada a gente tem que esperar a secagem da massa de cimento para que fique mais fácil de trabalhar. Depois de seco, a gente vai colocar ali uma base para ela ficar em pé. Então, eu coloquei aí um plástico, fiz uma massa de cimento de 3x1, também com cola e detergente lava-louça, areia lavada, peneirada, tá? Tem que peneirar, que é para ficar bem lisinho, o mais liso possível. Aí coloquei aí em cima do plástico e coloquei a boneca em pé, tá bom? Para que ela fique bem enterrada aí nessa massa de cimento. Depois a gente vai fazer ali, simular o pezinho dela ali do lado de fora. Eu fiz essa filmagem, mas como os amigos artesãos sabem, né? Que a gente vai fazendo vídeo por vídeo e quando a gente manda para a nuvem, aí às vezes pega um caminho errado, da nuvem vai pro além. E sumiu esse vídeo, entendeu? Então, mas é muito fácil. Ali depois que estiver seco, você vai simular um pezinho, né? Como se fosse um sapatinho. É só botar um pouquinho de massa lá na frente e ficar redondo e fazer meio que arredondado, tá bom? Então, ó, a gente fez isso. Agora, gente, a gente vai fazer aqui depois de seco, né? A gente vai furar aqui do lado e vai colocar o braço da boneca. Então, eu tô usando aqui a mesma tela de arame que eu usei para fazer a cabeça. Então, eu fiz aí de uma forma fina, furei o buraco ali e tô colocando esse aramado, que é para sustentar aí a massa de cimento, tá bom? Então, aí você já vai poder dar formato ao braço e a posição que você quiser que ela fique. Isso aí na cabeça dela também é aquele tecidinho que vai servir como cabelo, né? Mas depois eu vou tirar porque ele tá atrapalhando aqui. Então depois a gente coloca. Vamos primeiro aqui ficar no braço da boneca. Então a gente vai preenchendo aí, ó. Preenchendo com massa de cimento. Já dei aqui um jeitinho no braço, né? Dela aqui. Entortei aí para poder fazer o braço e o antebraço. E tô colocando aí o cimento para poder fixar o braço na boneca, tá bom? Você vai molhando, quando tiver seco, a parte seca, você sempre molha, que é para colocar a massa molhada e ter uma melhor aderência, tá bom, gente? E assim a gente vai fazer. Arrumamos aí a posição dela. Depois a gente vai escorar, tá, pessoal? A gente vai escorar. Aí eu amarrei ali na cabeça dela, coloquei amarras, coloquei ali alguma coisa para simular ela segurando, porque eu preciso que ela fique nessa posição. Enquanto isso, a gente já vai estar ali modelando as perninhas dela, tá? Então, a mesma massa de cimento 3x1, peneiradinha, tá? Cola e detergente de lavar louça. Então, você vai molhando, colocando a massa e alisando aí para que fique o mais liso possível, tá bom? Enquanto isso, o bracinho tá lá secando, puxando, porque a gente vai colocar aí mais umas 2 camadas de cimento no braço dela. Então, secou, a gente já vai colocar ali mais um pouquinho no braço dela. Lembrando também, gente, que naquele vídeo lá da cabeça e colocando a roupa nela, é a mesma coisa.
É porque é o tal vídeo que foi pro além em vez de ir pra nuvem, né? Então, mas é muito fácil. Do mesmo jeito que você fez lá no início de colocar o tecido dentro da nata de cimento, é a mesma coisa, só que você vai simular aí uma roupa. Então eu enrolei no corpo dela, né? E simulei aí a roupinha e ficou dessa forma aí. Então, ó, já mais uma segunda camada no braço da boneca e ela continua ali escorada, né? Porque a gente quer que seque nessa posição aí. Então, essa é a última camada do braço. A gente vai modelar o mais parecido possível com o braço, tá bom, gente? Na cabeça dela, eu encaixei, né? Aquele buraco do início que a gente fez na tela, eu encaixei ali, simplesmente depois botei botei massa de cimento dentro. Aí ele ficou ali, que vai simular a cabeça dela, só que vai ser o vaso, né? Para poder fazer a plantação. Então, ó, fiz num braço, agora eu tô fazendo no outro. A mesma coisa, a massa de cimento, e alisando sempre. E sempre que a gente terminar de fazer aí, modelar o braço, ou qualquer parte da boneca, a gente tem que esperar puxar, tá, gente? Porque a massa de cimento é um pouquinho complicada, porque a gente vai colocando, e se não esperar secar, ela vai saindo, né? Ela vai descolando. Ó, aí ela ficou desse jeito. E olha o pezinho que eu falei, ó. O pezinho que eu coloquei lá. Botei massa de cimento aí na frente e simulei um pezinho, tá bom? E agora a gente vai trabalhar aqui no rostinho dela. Fiz também a mesma massa de cimento. E vamos aí trabalhar só aqui nessa parte da frente, que é o rosto dela. Então, ó, tô colocando aí, alisando o mais lisinho possível, né? Somente aí na frente, tá, gente? Porque atrás não tem problema, porque a gente vai cobrir com o tecido na nata do cimento, que vai simular o cabelo dela. Então, ele vai ficar coberto, né? Então, ó, peguei, marquei, fiz uma cruz ali no meio do rosto dela, que é pra inserir os olhos, o nariz, né? E a boca. Então, você faz aí um tipo de um desenho. Então, eu tô usando aí os olhos de bonecas mesmo, né? Coloquei ali nas cavidades e agora tô fazendo aí, ó, sobrancelha e alisando e botando massa, tá bom? Eu faço, gente, porque eu tô aprendendo, então eu faço por camadas. Então, essa é a primeira camada, tá bom? Eu tô aqui, ó, já fiz a sobrancelha, colei o olho da boneca ali e agora tô fazendo o nariz e depois vou fazer o contorno ali dos olhos também com a massa de cimento. O nariz também é bem complicadinho de fazer, porque a massa mole a gente tem que, né, modelar, esperar puxar, depois bota mais um pouquinho de massa. Ó, com o cabo do pincel a gente faz aí os orifícios aí das narinas, né? Mas por isso mesmo é que tem que aguardar a secar um pouco a massa. Agora eu tô fazendo o lábio. Então, tô fazendo aí saliente, né? Eu faço cobrinhas e coloco e ajeito direitinho. Mas depois a gente vai fazer mais preenchimentos ali, para não ficar tão fundo assim, tão saliente. Vamos deixar aí o rosto dela o mais natural possível, porque a gente sabe que vai ficar uma caricatura, né? Porque eu não sou escultora, então a gente tá fazendo aí o nosso máximo dentro da nossa capacidade, tá? Aí eu tô fazendo o lábio dela, tá? E marcando o lábio. Enquanto ele vai puxando, a gente vai fazendo as outras coisas. Ó, já vou fazer o olho aqui, ó, vou tampar o globo ocular, né?
Então eu faço cobrinhas, ó, e envolvo ali aquela parte branca do globo ocular. E a gente vai ter que manter também bastante cuidado, que é pra gente não tapar esse olho aí com cimento, porque ele vai dar um efeito bem bacana. Então, pincel com água, a gente coloca no lugar os pedacinhos de massa e vai modelando com o pincel com água, para ele aderir aí ao rosto, né? E vai formando um rosto um pouquinho. Usando sempre, gente, luva, tá? Porque a gente está trabalhando com cimento. Então, para evitar aí o contato, a gente vai usando luva. Então, agora a gente vai fazer o preenchimento aqui da maçã do rosto, né? Ali embaixo da sobrancelha também, que tá muito profundo. Então, você vai colocando aí a massa onde você acha que tá precisando. A gente faz um pouquinho as bochechas, o queixo, né? E vai colocando e alisando e deixando o mais lisinho possível. Sempre cuidando para que a massa não entre lá dentro do olho, que é para tirar o desenho, né? Do olho, que a gente está usando aí um olho de boneca. Que é para ficar o mais natural possível. Mas se você não tiver esses olhos de boneca, você pode tá pintando depois, né? Olha só como é que tá ficando. Aí, gente, as mãos também é a mesma coisa, ó. Eu tinha mãos de bonecas ali. Então, eu vou aproveitar essas mãos e colocar nela, tá bom? É só você, ó, preenche, enche com massa, encaixa ali com massa, tá bom? E espera secar. Isso aí são outros pedaços de boneca que também tem aí, daquelas bonecas que tem um corpinho de tecido, só a mãozinha de borracha. Então eu aproveitei e ficou dessa forma aí, olha só, gente, ó. Tá ficando assim. Ainda tem mais uma camada nesse rosto e o cabelo, conforme eu falei, ó. É aqueles tecidos mesmo que eu coloquei ali atrás de tá fazendo as vezes do cabelo. Você coloca o comprimento que você quiser, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho mais ali na frente, ali na testa, fazer como se fosse uma franjinha, tá bom? E ó, vou colocar mais, preencher mais um pouquinho aqui, porque eu achei também que o rosto dela ainda tá muito profundo, tá? Eu tô colocando aí, ó. Depois, gente, que vocês acharem que ela tá com um rosto legal, que já dá, aí você vai dar uma mão de nata de cimento pura, como se estivesse pintando, né? Você faz uma nata de cimento bem líquida assim, e depois passa nela toda, tá bom? E depois de seco, dá uma lixada. A gente lixa aí pelo menos as partes do braço, do rosto, que dá pra lixar, ok? Das perninhas. Agora no cabelo não precisa, nem no vestido, porque a gente quer que fique esse movimento aí, né? Pro cabelo e pra roupa. Então, pessoal, olha como é que tá ficando. É uma pena que eu perdi aí o vídeo que eu fiz, colocando o cabelo, colocando a roupa. Mas fica fácil, né, gente, de fazer. É só usar aquela ideia inicial lá do tecido dentro da nata de cimento bem molinha. Porque depois que ele seca, ele fica duro, né? Fica assim, tipo uma textura. Então, eu coloquei pozinho de cimento aí, que é para dar mais uma resistência, né? No rostinho, na sobrancelha, no nariz e no olho. E passei aí o cimento com água e tô colocando aí mais um pouquinho de massa, que é para tirar aí essa profundidade, né? Então a gente pode fazer aí umas bochechinhas bem salientes.
né? E modelar aí o nariz, a boca, para ficar o mais natural possível, já que a gente não sabe desenhar, né? Então ficou assim, ó. Eu coloquei mais umas tirinhas ali na frente, ó, de tecido com nata de cimento. E agora eu tô pintando aí com a nata de cimento mesmo, que é para fazer aquela cobertura final, tá? E depois é só lixar, gente. O braço, o rosto, tá bom? E as perninhas, porque o vestido, o cabelo não precisa. Bastante cuidado, olha só. Então, aí agora a gente já tá aqui passando para pintura, né, propriamente dita. Ela já vai estar seca. A gente dá uma mão de tinta nela, tinta branca, tá? Eu tô usando tinta látex branca aí, você pode usar tinta PVA, tinta acrílica branca, que é para fazer aí a queimagem do cimento, né? Então a gente sempre tem que botar um fundo branco, uma base branca. Aí depois eu virei ela de ponta cabeça para poder pintar aquelas partes ali embaixo, né? Embaixo aqui da saia dela e aqui embaixo do cabelo também. Agora aí tô passando, depois de seco, né, gente? Aí eu tô passando aí a tinta amarelo pele, que é para simular a pele dela, né? Então eu vou passar no rosto, nos braços e nas pernas dela, tá? Eu sempre pinto assim, primeiro eu pinto a peça de ponta cabeça. Ainda mais peças que não são lisas, né? São salientes. A gente tem que pintar primeiro de baixo para cima, depois de cima para baixo. Então eu pinto de ponta cabeça. Sempre tomando cuidado, gente, ali com o olho da boneca, tá? Que é para não pintar dentro. Se você não tiver essa habilidade, é só você cobrir ali com uma fita crepe, que evita de sujar o olho. Depois é só tirar, ok? Mas como eu já tô tomando esse cuidado, então, ó, agora eu vou pintar as perninhas dela também com a tinta amarelo pele, porque eu tô fazendo a minha egípcia, né, branca, mas se você quiser ela morena, se você quiser ela negra, então é só você mudar aí a cor. Aqui, gente, eu tô fazendo o vaso, né, que vai servir nas mãos delas, em forma de ramalhete. É a mesma coisa da cabeça. Você pega, faz uma estrutura em forma de ramalhete e depois é só pegar os tecidos, né, com a nata de cimento e envolver ali toda aquela estrutura. É muito fácil, tá bom? Aí, ó, enrola direitinho, que a gente vai... Esse aí é o segundo vaso, né? O primeiro é a cabeça dela, que vai servir para você plantar, e esse aí que vai ser o ramalhete de flores que ela vai estar segurando na mão. Então, você faz aí em forma de ramalhete, que é essa coisa aí em formato de cone, né? Então, você pode colocar ali, ó, amarra lá no final, para dar a ilusão de um ramalhete de flores. Depois que secar, você faz a mesma coisa por dentro, coloca a massa de cimento também, tá? Espera secar. Isso aqui é só uma ideia que a gente tá tendo. Eu vou amarrar ali, ó, para dar um efeito de laço, ok? E pronto. Ajeita direitinho aqui dentro. E depois você aguarda aí a secagem da peça, que é para colocar depois mais uma camada ali por dentro, tá bom? A gente tem que esconder por dentro e por fora aquela estrutura de arame.
Bom, agora a gente vai aqui para os acessórios, né, da boneca. Depois que eu coloquei lá, pintei o rosto dela, eu vou fazer com o mesmo tecido, né? Eu vou simular aí as joias da cabeça da peruca, né, da boneca. Que a gente sabe aí que os egípcios, eles eram carecas e usavam perucas. E as perucas eram todas enfeitadas com joias, com ouro e com pedras preciosas. Então a gente simulou ali uma coroa e a gente está colocando aqui esses pedacinhos aqui pendurado, né? Daquele mesmo tecido, e a gente pendurou aí umas miçangas nas duas pontas e vamos colocar aqui na cabeça dela. Esse tecido aí eu não coloquei nata de cimento, eu só coloquei água e cola, tá bom? E a gente cola ali, que depois de seco ele vai ficar endurecido. A mesma coisa a gente vai fazer lá embaixo na parte da sandália. Ó, como é que tá ficando. Eu já fiz um pezinho, depois vou aqui ensinar como é que eu fiz. Eu parti aí, ó, várias tirinhas do mesmo tecido, desse tecidozinho aí de limpeza. Eu medi ali no pezinho dela, então eu vou fazer ali, vou cortar 2 pedacinhos do mesmo tamanho e vou fazer assim, tipo um X no pé dela, tá vendo, ó? Vou medir ali direitinho. E vou fazer 2 pedacinhos do mesmo tamanho. Faço cola aqui, ó. E vou colar aqui no pezinho dela cruzado, formando um X. Agora eu vou fazer mais um X, vou colocar ali, ó, bem perto do tornozelo. Vou fazer um outro X. Então, a gente já formou aí a parte da frente da sandália, né? Naquela época eu usava essas sandálias assim de tirinhas. Agora eu vou pegar um outro pedaço bem maior para fazer o cordão da sandália, tá? Depois a gente passa a cola assim, ó, que é para ele ficar bem grudadinho. Agora eu vou pegar uma parte, um cordão bem compridinho e vou ali cruzar nas pernas dela, para simular aí a sandália de tirinhas. Do mesmo jeito que eu fiz aquele outro pé lá, tá bom? Então eu dou um nó aqui e passo cola, que é para esse tecido não descolar mais. Porque depois, gente, a gente vai pintar. Depois de seco, a gente vai pintar essas tirinhas aí, vai simular o cadastro da sandália, tá bom? Ali embaixo também eu vou fazer a mesma coisa, que aí eu vou estar simulando aqui o solado da sandália.
Bota um pouquinho de cola ali, ó, e depois passo por cima. Que é pra mim ter certeza de que isso ali, quando secar, vai ficar plastificado e não vai mais sair dali. Ok? A gente também prende ali, ó, o pedacinho que ficou pendurado, a gente prende na perninha dela. Dá uma voltinha assim, que é pra simular o movimento. E depois é só a gente aguardar a secagem aí. Já tá passando a tinta. A cor, você coloca a cor que você quiser. Pode colocar preto, marrom, pode fazer dourado. E pronto, é só aguardar a secagem agora. Agora a gente vai para a parte aqui da pintura dos olhos, da maquiagem. Então eu tô usando aí o pincel 00 e a tinta PVA preta. Tô fazendo aí, delineando os olhos, né? E a gente sabe que os egípcios usavam essas, carregavam na pintura de rena nos olhos. Então a gente vai fazer aí tipo uns gatinhos, né? Com a tinta preta. Agora a gente vai fazer aqui a sobrancelha. Primeiro, gente, eu desenhei ali com um lápis, tá? Eu já desenhei, fiz uma marcação, para depois estar fazendo aquilo ali. Ó, agora a gente vai pintar aqui o vestido dela, eu vou colocar aí um verde bem clarinho. Muito cuidado para a tinta não cair em cima da outra, para não ficar feio. E o cabelo. A gente vai passar uma mão de preto aí, ó. Pintar tudo de preto, inclusive aqueles detalhes que vai simular as joias, né? A gente vai pintar de preto. E depois vamos vir com a tinta dourada só para deixar em destaque ali os frisos, né? E as bolinhas douradas e a coroa também. Então ela de ponta cabeça, como sempre, né? Pinta de ponta cabeça, depois de cima para baixo. Agora eu tô fazendo os frisos dourados aqui, ó, no vestido, fazendo os detalhes. Tá? Eu fiz a mesma coisa lá na coroa dela. Já pintei ali, como vocês estão vendo, eu passei a sandália dela, passei preto, né? Pra realçar ali a sandália. Na cabeça, gente, ó, eu fiz aquele detalhe ali da cobra narja, eu fiz com massa epóxi, tá? Então você pode estar fazendo um bichinho ali, a massa epóxi, colocando bem ali na cabeça dela. Porque lá no Egito eles faziam essas coroas, né? Eles tinham aí a cobra como um dos animais que eles adoravam. Tá vendo ali, conforme eu tinha falado, ó? Aqueles detalhes ali dos tecidinhos, eu pintei de dourado, tá? Pintei todo de preto, depois salientei com dourado. Tanto a coroa, quanto os frisozinhos e as bolinhas. Aqui, gente, tá com essa aparência leitosa, que é onde já tô passando o verniz, tá? Verniz acrílico aí à base d'água, porque é para dar um brilho. Eu passei aqui na frente, né? Esse detalhe aqui das joias do bracelete, da pulseira também. É barbante. Eu pintei e depois enrolei.